sobre Tom Cruise e a cientologia e sobre também o que está sendo falado assim que você coloca essa palavra ali na pesquisa sobre a cientologia. Primeiro eu vou falar sobre o que não é a cientologia, porque se existe realmente uma seita, um culto, uma religião, eu acho que deve existir alguma religião. Seita ou culto, eu não sei qual é a finalidade da seita ou do culto, mas talvez seja uma religião, que pessoas sigam essa religião. É algo que serve como uma autoajuda para superar traumas passados e, e que tem a crença de que as pessoas têm é, iluminação superior e são imortais. Tem um certo tom de ironia, sarcasmo, né? Tudo que essa coisa insinua, presunção. É com um certo tom de deboche. Eu acho que essa memória que eu tenho sobre Tom Cruise ser uma criança que brincava comigo com 10 anos de idade não é exatamente um trauma. Trauma é da coisa que se passou por uma criança, sabia exatamente que tinha um bilhete de uma criança para outra que brincava com ela no parque dentro de um caderno, foi lá, achou e usou isso para fazer mais um teatro, né? Mais um teatro numa sala de aula. Eu não tenho certeza se era uma criança, talvez fosse uma criança que tivesse feito isso, talvez foi tudo aleatório, mas eu não acho aleatório, eu não acho como que fora isso, muita coincidência, né? Essa criança, né, este ser iluminado, ele sabia que tinha uma carta dentro do meu caderno. Outra coisa estranha também é esse menino que tem o rosto de Tom Cruise. Não precisa ter olho azul para eu memorizar o rosto de uma pessoa, não. Se ela tiver uma fisionomia marcante, como desse menino que brincava comigo, já dá para memorizar o rosto dela muito bem. Ele pode colocar, mudar a cor dos olhos que eu vou reconhecer esse rosto. Eu demorei para entender quem era essa pessoa, mas eu agora tô me lembrando de tudo. Que eu acho que sobre a cientologia, se ele não cantou essa música por acaso, como foi que ele estava ali naquela hora? O fato de ele ter se aproximado de mim como uma criança, eu acho que foi algo aleatório, mas ele cantar essa música pra mim não foi. Como pode ter sido possível isso? Porque quando uma criança vai pro colégio, eu acho que esses seres, que eu não sei se é superior, né? Os seres da luz, eu acho que toda criança tem algum tipo de guardião, né? Eu sou leiga sobre o mundo das almas ainda, isso é recente pra mim. Mas eu acredito que a única explicação é que essa criança tinha um tipo de guardião, talvez o avô dele, o fantasma do avô, o fantasma do pai, e eu acho que este ser ele conversa com a gente por telepatia desde criança, os nossos antepassados, os espíritos que guardam a gente, né? Talvez também seres caídos tentam entrar em contato com a gente por telepatia e induz também crianças a fazer coisas erradas. Eu ouvi dizer, inclusive quando eu era criança, que é uma forma de explicar para a criança, né, que existe um anjinho e um capetinha cochichando coisas no ouvido da gente. E eu acho que, na melhor das hipóteses, foi um anjo que cochichou no ouvido dele, desse menino, né? Que aí tá parecendo com o Tom Cruise, que ele cantasse essa música. Assim como eu recebo música por telepatia e coloco para sintonizar, para saber do que se trata, eu acho que naquela hora foi isso que aconteceu com ele. Alguém cochichou essa música no ouvido dele, ele recebeu essa frequência de onda dessa música e ele teve a ideia de cantar ela para mim. E a pessoa fez exatamente para falar sobre o que tinha acontecido. Talvez ela estivesse me observando de algum lugar. Sobre a amizade que eu fiz com essa criança e sobre o bilhete que estava dentro de um caderno que uma outra criança lá achou, uma menina. E para mim o sentido é esse, é que desde criança
já existe coisas estranhas acontecendo por causa do fenômeno que se chama Maria Joaquina de Amaral. Um ser caído ou que é aconselhado a agir de uma forma usando esses parâmetros estranhos aí e se torna fora da curva do que é realmente uma Maria como mulher. A imagem de Maria se refere à mulher, à imagem feminina. Mas o nome dessa música é Maria Joaquina de Amaral. Já é uma Maria muito diferenciada, entendeu? É sobre isso que se trata essa memória, que é, pra mim, eu chamo de cripta porque eu não tenho outro nome pra chamar, não. Eu acho que se naquele momento alguma coisa sintonizou com a mente desse menino, dessa criança, de Tom Cruise, eu posso chamar ele de Tom Cruise porque é assim, que foi o nome que deram pra ele, né? E se ele resolveu cantar essa música pra mim, foi por um motivo. Agora eu entendo isso como um quebra-cabeça. Isso pra mim é cientologia, porque se também é um nome que deram pra isso, então fica sendo cientologia. Sobre quem está no controle da situação, eu não sei, mas sobre quem está no controle das igrejas, ou como essa que se chama adventista, eu acho que pelo hino Renova-me, um dia alguém com boa intenção esteve no controle da igreja. Talvez, se Deus quiser, esteja até hoje no controle de tudo que acontece dentro dessa igreja, na doutrina, nos ensinamentos. Mas se por acaso existir igrejas e até uma forma de proteger a informação contida nessas criptas de obra de arte envolvendo o que é sagrado, né? Aquilo que é sagrado como algo fundamental para preservar o que ainda é humano nas pessoas. Existe todo um sistema de proteção e que se por acaso um dia houvesse uma invasão alienígena você pode dizer assim, né, como aquele Guerra dos Mundos, e você supor que por essa invasão alienígena, se for algo muito maligno, eles vão inclusive tentar, para ser possível essa invasão alienígena, eles teriam que quebrar toda essa barreira de segurança envolvendo essas obras de arte, associado a essas igrejas, a católica, essa adventista e outras, só assim eles conseguiriam invadir o território e só assim eles conseguiriam dominar. E sabe-se lá fazer o que com as pessoas, com os seres humanos, né? Que para mim são as pessoas que frequentam as igrejas, são seres humanos, né? São pessoas que estão ali para se reunir, para encontrar uma forma de ter uma conexão espiritual com algo superior, algo que além de tudo ensina bons costumes e princípios para as pessoas desde a infância, dependendo da doutrina. E se por acaso um dia houvesse uma invasão, seja ela alienígena ou não, de entidades ou de, eles chamam de potestades, né? Legiões de demônios, e eles quisessem distorcer ou corromper isso, essas informações, essa doutrina inclusive, ainda ficaria um resquício daquilo que a coisa em si, né? A doutrina um dia foi. E eu acho que uma dessas coisas que ficou foi esse hino aí, Renova-me Senhor Jesus, e aquele outro, Além do Rio, ficou também. Então, se houve uma invasão e tudo mudou depois disso, incluindo a explicação sobre cientologia, mesmo assim ainda ficou fatos, né, de que como as coisas realmente eram antes de tudo ser alterado, ou adulterado, ou modificado, roubado, escondido, saqueado, seja lá o que foi isso aí. Ficou as provas e os requisitos, né? Nem tem uma música que se chama Evidências, né? Que é de José Augusto. Ficou as evidências. Eu acho que em relação à Igreja Católica, a Igreja Adventista é uma igreja que guarda uma cópia de segurança de qualquer tentativa de interpretar, de dar um sentido novo àquilo que já existia, como a música Domínio de Jesus Cristo dessa obra aí de Mozart. Então, para a pessoa que ainda não tem certeza sobre o que se trata, domínio de Jesus Cristo em relação ao ventre sagrado de Maria,
e as coisas que se falam na letra da música, uma confirmação do que realmente se trata, que a pessoa quiser tiver certeza do que realmente se trata, ela acessa a cópia de segurança, que seria informações contidas em uma outra doutrina que é guardada por outra igreja, que seria a Igreja Adventista, na qual existe esse hino Renova-me, Senhor Jesus. E se essa coisa tem uma dificuldade para interpretar a obra do homem de Jesus Cristo, porque ela considera dúbio, ela acha que realmente é um pedido para que uma mulher seja inseminada por um homem descendente de Abraão, e que eu saiba, a descendência de Abraão não veio do olho azul, mas sim sofremos mutações que mudou a cor do olho, talvez seja isso. Eu não acredito que uma pessoa que tem olho azul seja um alienígena, mas se por acaso for um alienígena, eu não sei, mas está dizendo que é a descendência de Abraão. Se essa coisa tiver dificuldade para interpretar os fatos, ou ela tiver dificuldade para interpretar textos, ela não entender simbologia, ela vai achar que realmente é um pedido de uma mulher para ser inseminada por um homem. Ela vai levar isso ao pé da letra. E se ela acessar a cópia de segurança, que é essa informação contida em outra igreja, que é a Igreja Adventista, essa música do hino Renova-me, ela vai ver a mesma coisa. Ela vai entender que uma mulher está pedindo, está admitindo submissão a um homem que se chama Senhor Jesus. Ela está admitindo que ela é submissa e dependente dele. E você pode entender isso de várias formas. E você vai achar que essa mulher está pedindo para que o Senhor Jesus renove ela. Em outras palavras, que se o Senhor Jesus que ela está pedindo para que renove o seu DNA, se é isso que ela vai entender, ela vai achar que qualquer oportunidade que ela tiver de transar, fazer sexo com um homem, e ela vê nele um salvador da pátria em qualquer sentido que ela quiser levar. Se ela achar que ele é um salvador da pátria dela porque ele tem condição financeira, ou porque ele é bonito, ou porque assim o filho dela vai nascer bonito, por questão de cor de olho ou de cor de pele, ela pode interpretar dessa forma. Ela pode achar assim: esse aí é o homem que vai me renovar, é com ele que eu vou ter um filho. E para mim, o filho que vai nascer deste homem, porque ele é tudo que eu queria encontrar, eu vou chamar de Jesus. Se ela quiser interpretar dessa forma, ela pode sair com homens, ela pode ter um namorado, ela pode noivar, ela pode casar. Existe o casamento da igreja, existem é, outras religiões que preferem que a mulher se case antes de, inclusive, ter relações. Tem outras igrejas que são liberais, diz que não, a mulher não precisa esperar casamento para perder a virgindade, mas isso é de cada um. Eu acho que isso é uma coisa tão íntima que isso não dependeria nem da opinião de uma igreja para uma mulher escolher a hora certa de ela ter esse tipo de experiência. Mas se está dizendo que é lei, então essa pessoa, além de tudo, pode interpretar dessa forma, que ela renova-me, Senhor Jesus, ela se sentir submissa ao sexo masculino, porque Jesus é do sexo masculino. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque ela tem que admitir que o DNA dela não está completo, ela precisa ter filhos para proliferar, deixar o DNA dela, se é assim que ela vai interpretar, que seja, mas eu não interpreto dessa forma. Eu interpreto que renova-me, Senhor Jesus. Jesus é um exemplo de ser humano. Ele poderia ter nascido mulher, inclusive. E que se tem algo de humano em Jesus que essa mulher pode usar como parâmetro, já que ela precisa de parâmetros, e ela tá vendo em Jesus Cristo um bom parâmetro para ela, não para se comparar, mas para tentar imitar os passos de Jesus, então ela vai achar que não, ela não precisa ser renovada fisicamente, mas espiritualmente. Não tem nada a ver com genética, nem com DNA, nem com aparição de filho, nem com ritual de acasalamento de tipo de fêmea nenhum, entendeu? Você pode, você pode programar o cérebro de uma coisa que é automática e programar ela para seguir uma seita, inclusive.
E nessa seita, este ser automatizado, ele vai, através de um hino, tá dizendo ali naquele hino que isso é assim, assim, assado. Essa pessoa vai interpretar dessa forma, porque um cérebro artificial, realmente, ele teria dificuldade para interpretar texto. Claro que teria, isso não seria culpa dele, claro que não. Mas ela vai interpretar que ela precisa ser renovada, ela precisa aceitar todo um ritual, toda uma seita de acasalamento para ela poder receber. Ou então não, ou então ela apenas deve aceitar que aquela música, não sei o que de quer saber minha regra não vê, sorria que o pai é você, é um direito dela se ela se sentir abandonada por um homem e que isso em si já faz parte da seita, faz parte da seita você seduzir o homem, também faz parte dessa seita, desse ritual você ao sentir que a sua sedução não deu certo, ele pode te abandonar porque ele está distraído com alguma coisa, ou está conhecendo outras pessoas, ou ele ainda está lhe conhecendo. É o período de namoro, isso se chama namoro. E aí você não, você pensar, o meu tempo de namoro com ele não é suficiente para adquirir confiança, então eu vou engravidar logo porque não vou esperar casamento não, porque uma hora ou outra eu tô vendo que ele vai embora. Ele pode me deixar. E se eu não esperar outra circunstância depois, né, dessa que se chama namoro, a palavra básica, ele vai me deixar e eu vou perder a oportunidade de ser renovada por Jesus. Se é assim que você quer entender, entenda dessa forma. Agora, se você interpreta assim, não é por isso que eu vou. Meu cérebro não é o seu cérebro, minha inteligência não é a sua. E se você acha que se fazer de idiota vai te livrar de toda essa merda, tente também, que idiota você não é, mas também muito inteligente você não é. Se você quer continuar avançando a sua inteligência, me use como parâmetro, que se você me usar como parâmetro, talvez um dia você seja inteligente, porque eu acho que burro eu não sou. Parâmetro de beleza meu não serve pra nada. Eu não sou mais tão bonita como um dia eu fui. Já fui paquerada por rapazes, não sou mais. Mas o parâmetro de inteligência meu é a interpretação das coisas da vida. Eu me sinto tão bem por interpretar a vida ao meu modo, da minha maneira, entendeu? A forma como eu interpreto a vida me faz, além de ter paz, sentir a sensação de que muito dificilmente alguém vai conseguir me sacanear e passar para trás, muito dificilmente. E eu nem vou precisar engravidar de homem nenhum por medo de ser passada para trás. Eu apenas preciso ser isso, inteligente. Eu vejo muita gente esperta sendo passada para trás, mas uma pessoa inteligente é muito difícil você conseguir passar ela para trás. É simples, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite e até nunca mais. E se a falta de atenção do Senhor Jesus Cristo, que por enquanto para você sou eu porque não tem outro, se tivesse outro você não estaria na minha cola, não é suficiente para você, procure outro. Pronto.